Tá contando o tempo? Beleza. Então pronto, ó. Vamos começar. Na aula passada eu encerrei, um pouco antes do encerramento, eu mencionei o teorema fundamental da aritmética, tá? Que diz que todo número inteiro, não nulo, diferente de 1 e diferente de menos 1, possui uma única fatoração como produto de potências de primos, né? Aquele exercício que você faz. A professora ou o professor pede para você fatorar o 48, né? Aí você pega, bota 48, recordação, né? Recordar é viver. Aí você tem 48, tempos que não voltam mais, né? Para mim está muito distante. Aí você começa dividindo pelo primeiro primo, né? Que existe. 2, aí dá 24. Ainda dá para dividir por 2? Dá 12. Ainda dá para dividir por 2? Dá 6. Ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Dá quanto? 3. Aí você passa para o próximo primo, tá? 3 dividido por 3 dá 1. E aí você tem o 48 escrito como o quê? 2 a quarta vezes 3. Essa é a fatoração em primos de 48. Tem para 48 e tem essa fatoração para qualquer número inteiro que é diferente de 0, é diferente de 1 e é diferente de menos 1. E essa fatoração ela é única. Não existem duas fatorações em primos. Envolvemos primos aparecendo em uma fatoração e primo não aparecendo em outra de um mesmo número. Essa fatoração é única. Por isso é que no enunciado até coloca, né? Existe únicos P1, P2, PK com 0, menor que P1, menor que P2, menor que PK, todos positivos, tá? E coeficientes. Então é esse teorema aqui. Né? Esse teorema. Que diz o seguinte, recapitular. Se N é o quê? É inteiro, não nulo. N é diferente de 1 e N é diferente de menos 1, então N possui uma única fatoração em primos. Uma única fatoração em primos. N igual a quê? A P1 elevado a R1 vezes P2 elevado a R2 vezes PK elevado a RK. N, na realidade, é mais ou menos isso. Onde todos os primos são positivos, né? Tá? Por isso é que é mais ou menos, tá? Porque se o N for negativo, é mais. Se o N for negativo, é menos, já que esse produto é positivo. E os expoentes R1, R2 até RK são todos o quê? Números naturais diferentes de 0. Então essa fatoração para cada número inteiro nessas condições aqui, não nulo, diferente de 1, diferente de menos 1, há uma única fatoração em primos dele, tá certo? Dessa forma. Daí você tem o seguinte, quem é o quadrado de N? Quem é o quadrado de N? Ou seja, se você olhar para cá, para esse exemplo, quem é o quadrado de 48 aqui? É claro que é 2 elevado a quê? 2 elevado a 8 vezes... Porque o quadrado de um produto é o produto dos quadrados.
E o quadrado, né, de uma potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Então, quando você olhar n ao quadrado, não é h não, é n, viu? N ao quadrado, quem é n ao quadrado, se o n é isso? É P1 elevado a quê? 2R1 vezes P2 elevado a quê? 2R2 vezes até o quê? PK elevado a 2RK. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fatoração em primos de n ao quadrado. Se é uma fatoração em primos, é a fatoração em primos de n2, porque a fatoração em primos de qualquer inteiro, e n2 é um inteiro, ela é única. Ou seja, os fatores primos da fatoração de um inteiro são também fatores primos da fatoração do quadrado desse inteiro. Só que esse teorema diz o seguinte, se você passar daqui para cá, diz que na fatoração do quadrado de um inteiro, todos os expoentes dos primos são números pares. Números pares. Quer dizer, quando você fatora o quadrado de um número inteiro, obrigatoriamente, necessariamente, os expoentes dos primos dessa fatoração estão todos números pares não nulos. Ok? Tá certo? Entendido? Dito isso, eu consigo o seguinte resultado, que é, que é uma proposição. Proposição que diz o seguinte. Um resultado bastante interessante para que eu vou me propor para as próximas aulas, tá? Para que eu vou me propor a fazer nas próximas aulas, que é o resultado seguinte. Se P pertencente a Z é primo, tá? Positivo, é primo, e é um número primo positivo, ou seja, é 2, ou é 3, ou é 5, ou é 7, é um número primo, então a equação x ao quadrado igual a P, essa equação aqui, ela não possui o quê? Solução em que? Tá? Só para em que? No conjunto dos números racionais, ou seja, se esse número aqui que aparece aqui é um primo positivo, porque se for primo negativo, aí é que não tem solução mesmo, tá? Então, o caso interessante é quando o P aqui é um primo positivo. Se aqui desse lado aparece um primo positivo, essa equação não tem solução, ou seja, não existe número racional, já ia dizer número real, nem falei dos reais, não há número racional cujo quadrado seja igual a um número primo. Que não existe número inteiro, isso é fácil de você observar. Não existe número inteiro cujo quadrado seja um primo. Primo não tem raiz, tem, vamos dizer, raiz quadrada. Mas esse resultado é mais forte. Diz o seguinte, não existe um número racional cujo quadrado seja um número primo. Para quem não estava na aula passada, só uma lembrança, quem é o conjunto dos números racionais? Esse conjunto aqui, quem é? É o conjunto, né, de todos os números da forma A sobre B, onde A é o quê? A é inteiro, e B é o quê? E B é inteiro, diferente de zero. Que também pode ser escrito assim, né, por causa das equivalências, né? Se o expoente é negativo, se o numerador é negativo, eu multiplico a fração por menos 1, é o mesmo número, menos 1 no numerador e denominador, multiplico o numerador e denominador com menos 1, e posso escrever esse conjunto como conjunto dos números da forma A sobre B,
onde A é natural e B é inteiro. Desculpe. Onde A é inteiro. E aí depois vocês olham lá se eu errei na aula passada. Onde A é o quê? É natural. Onde A é inteiro. A é inteiro. E o B é natural, diferente de zero. Eu posso assumir sempre que o denominador é um número... Professor, aí é ao quadrado de R4, né? Essa outra, na outra parte. Lá embaixo. Quadrado de RK, né? É RK, então não é R4 não, é RK, é 2RK, tá? 2RK. Obrigado. 2RK, tá? Na hora que você está entendendo. Então, esse é o conjunto dos números racionais. E nele há duas operações, né? A adição e a subtração, né? A adição é definida assim. A sobre B mais C sobre D é, por definição, né? É AD mais BC sobre BD. E A sobre B vezes C sobre D, B sobre D, é igual a quê? A vezes C, dividido sobre B vezes D. Então, com essas duas operações que estão bem definidas, é bom que se diga elas estão bem definidas, porque o resultado dá o mesmo, independente da representação fracional do número racional, e isso é discutido nas notas. Eu não vou gastar tempo de aula discutindo aqui, porque tem que ter essa preocupação, tá ok? Com essas operações, você tem o fechamento, a soma de dois números racionais ao número racional. Você tem a propriedade comutativa, você tem a comutatividade, você tem a propriedade associativa, os dois. Você tem a propriedade distributiva. Antes disso, você tem o elemento neutro, que é o elemento neutro dos números racionais. Na adição é o 0, no produto é o 1. Tá? Tem todas as propriedades, tem as propriedades de cancelamento, tem tudo. Ainda tem a existência, além da existência do elemento simétrico, que é o inverso aditivo, pode-se assim dizer, você tem o inverso multiplicativo. Quer dizer, todo número racional diferente de zero possui inverso, que é o inverso de 2/3. 3/2. O inverso de x é 1 sobre x, se x é racional. Então tem tudo. Então esse é o conjunto dos números racionais. O que essa proposição está dizendo é o seguinte: não existe nenhum número racional cujo quadrado seja igual a um número primo. Então você vem naquela toada, ó, só relembrando, essa equação aqui, x mais 3 igual a 5, o conjunto solução, quem é? É 2 no conjunto dos números naturais. Se tem solução nos naturais, tem solução nos inteiros, tem solução nos racionais. Agora, quando você pega essa equação x mais 5 igual a 3, o conjunto solução é vazio. Aonde? No conjunto dos números naturais. Não tem solução. Mas a solução é quem? É menos 2, aonde? No conjunto dos números inteiros. Então, essa mesma equação, ela não tem solução nos naturais, mas tem solução nos inteiros. Se você pega a equação 2x igual a 10, o conjunto solução é quem? É 5, né? É o conjunto unitário. Aonde? Em Z, nos racionais. Mas se você pegar a equação 2x igual a 3, tá? O conjunto solução é vazio no conjunto dos números inteiros. Você escreveu o símbolo dos inteiros na solução. Hã? Você escreveu o símbolo dos inteiros na solução.
Ali na solução Em cima, em cima. Embaixo. 2x igual a 10. 2x igual a 10. Quem é a solução? Racionais aí. Quem é a solução desse conjunto? É o 5. É o 5, é a solução em Z. É isso deles? É? 5 não é inteiro? Essa equação tem solução no conjunto dos números inteiros. Se tem solução no conjunto dos números inteiros, tem solução no conjunto dos racionais. Está correto. 2x igual a 3. Solução é vazio nos inteiros. Mas o conjunto de solução, quem é? É o quê? 3 meios. Em que conjunto? No conjunto dos números racionais. Essa equação aqui, ó, x2 igual a 4, ela possui solução. Tá? Quem é o conjunto? Ó, o conjunto de solução dela é quem? É 2 aonde? Nos naturais. Mas o conjunto... Se liga, garoto! Quem é o conjunto de solução? É menos 2 e 2 nos inteiros. Portanto, em que? Tá certo? A equação tem solução aqui. Começa a equação aqui, ó. X ao quadrado igual a 9/16. Que é o conjunto de solução? 3/4 menos 3/4. Mas esse conjunto de solução é aonde? Em que? Agora, essa proposição que eu acabei de enunciar diz que o conjunto de solução dessa equação é o quê? É vazio em quê? Não há número racional cujo quadrado é 2. Por quê? Tá? Que inteiro não há. Agora, por que não podia ver uma fração cujo quadrado é 2? Não tem. Por que não tem? Tá? Aliás, não tem para nenhum número primo. E aí vamos ver. Mas para isso aqui é só revisão. Todos concordam? Agora não, por favor. Está gravado. Está gravado? A não ser que ele tenha cometido um baita de um erro. Hã? Não é gravado sim? E por que será que a câmera não está para cá? Se liga, cara. O professor estava indo apagando, não, por favor. Daqui para frente é outra. Se liga. Tá gravado. Daqui a pouco você vê. Isso era revisão, já estava na aula passada. Não estava na aula passada? Tava. Só um. Então vamos dar uma prova aqui, ó. Ó. Tá, as aulas estão na parte, diga. Silêncio, professor, por favor, silêncio para ouvir o rapaz. Coloca. Caso não tenha número quadrado de número que seja igual a 1, se tivesse, seria contra a definição do número que é só para se tivesse. Hã? Não, no caso não tem quadrado de número. Não tem quadrado de número que seja igual a 1, porque se tivesse, seria Inteiro. Esse argumento é para número inteiro. o número inteiro não teria, porque seria. Ele é primo, por isso que eu disse isso. É claro que não existe número inteiro cujo quadrado seja um primo. Mas esse teorema é mais forte. Ele diz que não existe número racional cujo quadrado seja um primo. Você entendeu a diferença? Não, isso você falou é um fato, eu ressaltei isso. Não existe número inteiro cujo quadrado seja um primo, isso é óbvio. Tá? Entendido? Aí vai ao encontro do que ele falou. Agora esse teorema é mais forte. Não existe número racional cujo quadrado seja um primo. Porque você observa o seguinte, por que isso é verdade? Vamos ver uma demonstração. Ó, porque é o seguinte, ó, se A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero, então são verdadeiras as seguintes afirmações. Tu já está na segunda, né? Não. Está 19 e 55. Pronto, encerra, começou.